Meu nome é Paulo Setsu Yoshinaga, eu sou graduado pela Escola Politécnica da USP. Atualmente estou dando curso de capacitação aos professores do ensino médio que ensinam Química, também para professores da 8ª série, curso fundamental. Sou também autor de livros de Química. Eu estive em Richmond, Indiana, nos Estados Unidos, quando houve uma mudança radical no ensino da Química. E eles começaram a usar certos materiais didáticos lúdicos. Os alunos usam, então, a sua capacidade lúdica, e isso faz com que ele assimile definitivamente aquilo que é exposto teoricamente. Esta é uma taça contendo água pura. Vamos viajar no seu interior microscopicamente, mais microscopicamente. Estamos vendo agrupamentos chamados de moléculas. São muitas e muitas moléculas, e uma rola sobre as outras. Vamos isolar uma delas. Em seguida, separados. Temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por isso que é H2O. O modelo de Dow, o átomo constituído como se fosse uma minúscula bolinha, seria isso aqui. O átomo de hidrogênio, em seguida, o cloro, depois o átomo de oxigênio, o átomo de nitrogênio e, finalmente, o átomo de iodo. Bom, o segundo modelo é o de Rutherford. Esse é um modelo que apareceu logo no começo do século passado, e o átomo tem a estrutura de um modelo planetário, como se fosse o Sol, os planetas girando em redor, e cujo esquema ainda prevalece até hoje como modelo de átomo. Segundo Rutherford Bohr, no núcleo, nós temos 2 tipos de partículas. Próton, que é a esfera preta, e o nêutron, que é essa mediada. O próton tem carga positiva, enquanto que o nêutron não tem carga. Então, só representado assim. O próton e o nêutron podem se aglutinar, formando então um núcleo. O núcleo seria isso. Temos prótons e nêutrons aglutinados. E também tem os elétrons girando em redor do núcleo. Esse elétron, como disse, é grandalhão, é 1000 vezes maior que o próton e o nêutron, e cerca de 2000 vezes mais leve do que o próton e o nêutron. Então, esse elétron estaria girando em redor do núcleo. Vamos então ao terceiro modelo, que é o último modelo, desenvolvido a partir de 1930. É o modelo chamado modelo orbital. Nesse modelo, o núcleo é o mesmo, constituído de prótons e de nêutrons, só que o elétron, que antes era concebido como uma partícula, aqui nesse modelo ele é concebido como uma partícula onda. O modelo seria isso aqui. O elétron onda é diferente do elétron,
porque tem a propriedade de partícula e também de onda. Então, os alunos têm que memorizar, têm que visualizar e guardar tanto o tamanho como as cores dos principais elementos, principalmente dessa região aqui. Então, repare um fato tão interessante. O tamanho dos átomos cresce em uma vertical de cima para baixo. Olha, nitidamente aqui tem esse hidrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo. Mesmo aqui, olha, hidrogênio, fósforo. Agora, numa mesma horizontal, eles crescem, está vendo? Numa mesma horizontal, eles crescem da direita para a esquerda. Só que o crescimento é bem pequeno, como vocês estão reparando aqui. Pois bem, agora eu vou falar sobre sistemas. Então, vocês estão vendo aí dois sistemas. Sistema, o que é um sistema? Sistema é uma região no espaço onde a gente vai discutir, vai estudar. Por exemplo, esse cercado aqui é um sistema. Também, esse outro cercado aqui é outro sistema. Então, nós temos dois sistemas. Olhando cada sistema, nós vamos ver se vocês adquirem, assimilam, né, o conceito de átomo, molécula e elemento. Eu não vou explicar nada. Vocês é que vão intuitivamente adquirir ou descobrir o conceito de molécula, átomo e elemento. Então, comecemos olhando esse sistema. Aqui, vocês estão vendo o sistema? Eu vou dizer que estão vendo três moléculas. Três moléculas. Seis átomos. Seis átomos e apenas um elemento. Então, repetindo, nós vamos assimilar o conceito de moléculas, átomos e elementos. Tá? Quantas moléculas, quantos átomos, quantos elementos vocês estão vendo? E assim vocês intuitivamente vão descobrir o que são cada um desses itens aí. Voltando então ao sistema 1, que é esse sistema aqui, tínhamos aqui 3 moléculas, 6 átomos e um elemento. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar isto. Agora vocês estão vendo no sistema apenas 2 moléculas, 4 átomos e um elemento. Vamos então ao sistema seguinte à direita. Então, nesse sistema já aparece uma coisa nova. Então, gostaria que vocês tentassem adivinhar o que é isso. Nós temos 3 moléculas. 3 moléculas. Agora, temos 9 átomos. 9 átomos. E elementos, temos 2 elementos.
dizendo nada, eu quero que vocês adivinhem. Depois eu dou uma rápida explicação, que é átomo, molécula, elemento. Por exemplo, aqui mesmo, se eu tirar isso aqui, então vocês estão vendo duas moléculas. Duas moléculas. Estão vendo 6 átomos. 6 átomos. E apenas 2 elementos. 2 elementos. Vamos continuar. Se eu colocar, então, nesse sistema, essa molécula, nós temos agora 3 moléculas. 3 moléculas. Temos 9 átomos. 9 átomos. E 3 elementos nesse sistema. Então, voltando ao sistema inicial, agora vocês estão vendo 3 moléculas. 3 moléculas. 8 átomos. 8 átomos. E 3 elementos. Elementos é 3. Então, continuando no primeiro sistema, eu vou colocar isto. E agora, então, total de moléculas, 3. Total de átomos, 7. E total de elementos, 1. Então, voltando agora ao segundo sistema, temos 2 moléculas, 6 átomos e 2 elementos. E agora prestem muita atenção. Vocês estão vendo aí os 2 sistemas. Esses 2 sistemas eu posso transformar num sistema só, fazendo isso. Pronto. Esse é um novo sistema, que é a união dos 2 sistemas anteriores. E agora, vamos lá. Moléculas. Quantas moléculas temos? 5. Isso mesmo, 5 moléculas. Agora, átomos. Vamos contar os átomos. 13 átomos. 13 átomos. Esse deu para contar aí 13 átomos. E elementos, nós temos apenas 2 elementos. 2 elementos. Acho que agora vocês já adivinharam ou já adquiriram o conceito do que é átomo, molécula e elemento. Muito bem. Agora nós vamos ao conceito de substância simples e substância composta. Também não vou dizer o que é uma coisa nem outra. Então vamos lá. Olhe o sistema 1. Primeiro sistema. No primeiro sistema só temos substâncias simples. Substâncias simples. Já no sistema 2 temos apenas substâncias compostas. Substâncias compostas. Então, agora eu vou fazer uma pequena modificação no primeiro sistema. Eu vou tirar isso e vou colocar isso. Pois bem. O que nós temos nesse sistema? Substância simples e substância composta ou só substância simples? Resposta. Temos só substância simples. E agora, vou fazer uma pequena modificação no sistema da direita. Vou tirar isso e eu vou colocar isso aqui. E digo, então, que, repetindo, nós temos 3 moléculas, 2 elementos. Os átomos é só contar, 8 átomos. Mas, agora é interessante saber se eu tenho só substâncias simples ou só substâncias compostas, ou tenho uma mistura de substâncias simples e substâncias compostas. Então, eu digo para vocês, a resposta é, eu tenho, nesse sistema, considerando tudo isso aqui, nós temos
uma substância simples e uma substância composta. Repare, eu disse uma substância composta. Eu não disse duas. Então, respondendo mais uma vez, tenho no sistema uma substância simples e uma substância composta. Muito bem. Volto ao sistema inicial, o sistema primeiro, esquerdo, eu vou trocar isso. Como eu falei, nós temos ali só substâncias simples. Mas quantas substâncias simples temos? Resposta: uma substância simples. Nesse sistema temos uma substância simples. E nesse sistema aqui, da direita, aqui nós temos uma substância simples e uma substância composta. Repetindo, temos uma substância simples e uma substância composta. Vamos repetir. Desse lado aqui, nós temos duas substâncias simples. Repare que são duas substâncias simples para cá. Do lado de cá, nós temos a mistura de substâncias simples e composta. Agora eu vou fazer isso, voltando a ficar um único sistema. Então, vamos repetir. Quantas moléculas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. 6 moléculas. Átomos. É só contar. Elementos. Quantos elementos? Nós temos 2 elementos só. 2. E quantas substâncias nós temos? Nós temos. Então, agora eu vou dar uma pequena ajudazinha. Quantas substâncias nós temos? Temos uma substância simples, outra substância simples, mais uma substância composta e mais uma substância simples. Aliás, temos 1, 2 e 3 substâncias simples e apenas uma substância composta. Então, para finalizar, eu preciso esclarecer e dizer em palavras textuais o que é átomo, o que é elemento, o que é molécula, etc. Então, voltando aqui ao sistema 1, o que nós temos? Isso aqui é uma molécula. Então, o que é molécula? É um agrupamento, cada agrupamento desses átomos é uma molécula. E também é uma molécula, 3 moléculas e 3 moléculas lá. Agora, sobre substância simples e substância composta. Aqui, a substância é simples, porque só tem átomos iguais. Isso também é uma substância simples, porque só tem 3 átomos iguais. Aqui já é uma substância composta. Tem um átomo de oxigênio, vermelho, e 2 átomos de hidrogênio. É apenas uma substância. Substância é um conjunto de moléculas iguais. Quantos conjuntos de moléculas iguais nós temos? Aqui nós temos só um conjunto de moléculas iguais. Aqui nós temos 2 tipos de moléculas. Esse é um tipo, é O2, isso aqui é O3. Então, isso aqui é uma mistura, porque tem uma substância e tem outra substância aqui. O último kit que vamos apresentar é o de orgânica. Como vocês estão vendo, uma geral aí. Aqui nós temos átomos de carbono. E depois temos diversos ímãs que serão utilizados para unir os átomos. Aqui temos átomos de hidrogênio.
total de 12. Aqui nós temos internamente o nitrogênio, oxigênio e 2 átomos de cloro. Além disso, vai um manual completo para mostrar como se usa esse kit, um sacaímãs e um tetraedro mostrando o carbono como centro do tetraedro e as valências dirigidas para os vértices. E temos aqui 2 tetraedros, especialmente para ilustrar a isomeria óptica. Aqui está o átomo de carbono. É um átomo que tem 4 faces, portanto, é capaz de fazer 4 ligações. Aqui está o hidrogênio, que vai ligar, então, nesta face. O segundo hidrogênio, também ligando aqui ao carbono, já, então, formando a molécula de metano, seria isso aqui, de configuração tetraédrica. Pois bem, vocês, a maioria, conhece esse tipo de modelo, esse tipo de kit, que já está à venda aí no comércio. Este modelo poderá ser expandido e transformar-se exatamente nesse modelo, que é o modelo expandido. Olha aí, igualzinho esse aqui. Para isso, vocês pegam o modelo compacto e basta, então, tirar o átomo e colocar, então, a haste no átomo de carbono. Vamos, então, prosseguir. Assim, vocês têm uma visão maior do ângulo entre as valências que, às vezes, a gente precisa para explicar certos fenômenos. Está aqui o modelo expandido, que é igualzinho a esse aqui. Muito bem. O próximo dispositivo é para a gente falar em massa atômica e massa molecular. Bom, para a gente pesar qualquer objeto, precisamos definir uma certa unidade. Não vamos falar pesar, porque a palavra peso é um pouco diferente de massa. Então vamos falar em medir a massa de um elemento qualquer. Para medir a massa de um átomo, a gente precisa o quê? Estabelecer um padrão. Por exemplo, para comprar arroz no supermercado, você usa o quilo. Ou para medir, então, a massa de um caminhão, ou pesar um caminhão, você usa a tonelada. Para produtos farmacêuticos, se usa miligramas. E para átomo? Para átomo, nós vamos então definir a chamada U, unidade de massa atômica. Chamaremos de U. Então, o que é U? U é a unidade de massa atômica, vai ser a unidade para a gente medir a massa dos átomos. É lógico. No caso do quilograma, que é a unidade para pesar arroz, feijão, etc. O que é? O que é o quilograma? É aquele bloco de platina e irídio que está lacrado lá em Paris e que é um padrão. Então, vamos definir exatamente agora o que é o U. O U é definido a partir do átomo de carbono. Imagine, então, uma balança hipotética que tenha a sensibilidade de pesar átomo. É verdade que isso aqui não é uma balança de pesar átomo, mas vamos admitir que tenha essa sensibilidade de pesar átomo. Então, o que faço? Coloco o átomo de carbono num dos pratos. E eu coloco, então, um pedaço de cartolina. Um pedaço de cartolina que
tem a massa exatamente igual à massa do carbono. Tá vendo? Agora, eu vou dividir essa cartolina em 12 partes iguais. 12 partes iguais. Por que 12? Bom, é o número que eles acharam que devia ser, né? Como o quilograma lá de Paris, aquele pedaço. Dividindo em 12 partes iguais, nós temos aqui. E este 1/12, vocês estão vendo que tem 12, e esse 1/12, que corresponde a esse pedacinho de cartolina, isto que é chamado de unidade de massa atômica. Então, repetindo, o carbono é o padrão, o átomo padrão para definir o unidade de massa atômica. Então, vou repetir agora a operação, colocando carbono e colocando, então, os diversos U's. Aqui é U. Então, vamos lá. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! Devia equilibrar. É que nós pegamos um outro átomo. Esse átomo é o carbono 14. Carbono 14. Quando o átomo que devia ser colocado aqui, devia ser o carbono 12. A primeira operação fizemos o carbono 12. Aí sim. É lógico que com o carbono 14, eu precisaria de mais quantos? Eu precisaria de mais 2. 1 e 2. Então, para definir o U, que seria isso aqui, é muito importante dizer que não é com qualquer carbono. É realmente com carbono 12, tiro aqui. E então nós teremos o U, unidade de massa atômica. Certo? E nesse caso, esses átomos que são do mesmo elemento, mas que têm massas diferentes, são chamados então de isótopos. Isótopos. Vamos apresentar uma inovação em modelos moleculares. Os átomos agora são facetados e, ao mesmo tempo, possuem elétrons. Essa bolinha vermelha representa o elétron. Então, as faces que formam as ligações sempre estão facetadas. Por exemplo, nós temos aqui o nitrogênio, que tem diversas faces para fazer a ligação. A ligação é feita assim. Sempre deve haver um par de elétrons, ou pares de elétrons. Sempre os elétrons devem emparelhar. Nesse caso, o hidrogênio tem um elétron para emparelhar. E o nitrogênio tem um elétron para emparelhar nessa face. Aqui temos os velcros, que aglutinam os átomos, e, portanto, como vocês estão vendo, forma-se, então, uma ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Mais uma face, temos aqui o nitrogênio, o hidrogênio, sempre vermelho e vermelho, sempre as bolinhas formam par e forma, então, o NH3. NH3, que é o símbolo da nossa empresa. O hidrogênio tem um elétron e une-se à face de nitrogênio, que também tem um elétron. Assim acontece com os 3 átomos de hidrogênio, formando sempre um par de elétrons, ou seja, uma ligação covalente. Se eu quiser unir hidrogênio com um elétron
ao nitrogênio, que tem 2 elétrons, não se consegue. Só vai ligar, como estão vendo, onde tem um elétron para formar o par de elétrons. Já o cátion hidrogênio, não tem nenhum elétron, pode ligar-se ao nitrogênio que tem 2 elétrons naquela face. Como você vê, ele tem uma carga positiva e forma, então, o cátion amônio. Pois bem. Agora, então, vamos apresentar a nossa caixa completa de modelos de paraquímica inorgânica. Eis aí a caixa. Muito bem. Aqui nós temos átomos de oxigênio. Essas aqui também são de oxigênio, todas vermelhas. Esses átomos são de nitrogênio, azul. E essas aqui brancas são de hidrogênio. Na parte inferior, nós temos, então, começando por aqui, verde que é cloro, amarelo que é enxofre e azul claro que é o átomo de fósforo. Novamente aparecem 4 átomos de oxigênio e mais 7 átomos de carbono, fora os 2 átomos de nitrogênio para complementar, e mais 6 átomos de hidrogênio.